Olá, amigos. Estamos aqui novamente, com a graça de Deus, para darmos sequência ao estudo da pessoa de Jesus, da sua vida, da sua missão, da sua obra, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Em Marcos capítulo 9, nós encontramos alguns fatos muito importantes. Do versículo 2 até o versículo 8, vemos Jesus sendo transfigurado. Mas enquanto Jesus estava lá na montanha, com Pedro, Tiago e João, os 9 discípulos estavam lá embaixo, na planície. E enquanto Jesus estava lá sendo glorificado, os discípulos estavam lá enfrentando um problema muito sério. Qual era o problema? Um pai aflito, desesperado, ele trouxe o filho para ser curado. Qual era o problema daquele filho? Aquele filho era possesso do demônio. E o que aconteceu? Aquele pai desesperado, aflito, angustiado, trouxe o filho para ser curado. E como Jesus não estava presente, ele pediu aos discípulos que fizessem isso. E para frustração do pai, frustração dos próprios discípulos, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E agora a multidão, os fariseus, aqueles que eram inimigos de Cristo, começaram a atacar os discípulos, que eles não tinham poder, que Jesus não era o Messias, era um mestre falso. E se colocaram todos contra os discípulos. Bem, agora Jesus desce do monte e percebe a situação. E vocês vão perceber que o povo, querido, o povo é muito volúvel, né? Aqui, a partir do verso 14 de Marcos 9, encontramos o seguinte: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Agora, irmãos, observem como que a multidão é volúvel, é mutável. Verso 15 diz assim: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Vejam a hipocrisia, né? Quando os discípulos enfrentaram aquele problema de não poder expulsar o demônio do menino, os fariseus, os escribas, os inimigos de Cristo começaram a atacar a Jesus e os discípulos. Mas quando Jesus apareceu, aqui diz assim: logo a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo com eles? E agora, querido, aquele pai desesperado, aflito, ele diz assim: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um demônio, um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Essa era a razão porque os fariseus, a multidão estavam atacando os discípulos. Vocês não são competentes, vocês não têm poder. Jesus também não tem poder. Estavam atacando Jesus e os seus discípulos. Qual foi a reação de Jesus? Verso 19 diz assim: Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. Bem, eu quero chamar a atenção de vocês para outras declarações do mesmo fato em Mateus capítulo 17, de 14 a 21, quando nós encontramos mais alguma coisa. Aqui aparece o mesmo caso, Jesus aparecendo para curar aquele jovem, né? Mas agora, quando nós vamos para Lucas aqui ele dá algum detalhe mais
importante também. Observem aqui em Lucas capítulo 9. Aqui há um detalhe importante que quero chamar a atenção de vocês. Quando aquele pai trouxe o filho para Jesus, qual foi a expressão do pai? Aqui Jesus, ele se apresentou ao pai, o pai fez aquela reclamação, não é? Eu trouxe meu filho para ser curado, mas os seus discípulos não puderam. Observem que esse detalhe no capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 37. Aqui diz assim: mestre, peço que o Senhor olhe para o meu filho. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita e espuma, etc, etc. Mas o pai diz assim: se tu podes, cura o meu filho. Se tu podes. E Jesus diz assim: se tu crês, tudo é possível ao que crê. Bem, irmãos, o que aconteceu em seguida agora? Voltamos um pouquinho para Marcos capítulo 9. Aqui no versículo 22, o pai diz assim: muitas vezes o demônio tem lançado no fogo e na água para o matar. Agora observem aqui a dúvida do pai. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Queridos, aqui aparece a palavrinha se. Se. Esse se do pai manifestava dúvida. E agora Jesus diz assim: se o Senhor pode, verso 23, tudo é possível ao que crê. Agora, irmãos, o pai ficou numa dificuldade. Para que Jesus curasse o filho, era preciso que o pai cresce. Mas o pai foi muito honesto e falou assim: mas eu não creio, Senhor, eu não creio. Verso 24 diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A outra versão diz assim: ajuda na minha incredulidade. E o pai estava dizendo assim: olha, Senhor Jesus, eu quero crer, mas me ajude a crer. Então, querido, note bem, Jesus agora fez 2 milagres. Primeiro, ele curou a incredulidade do pai. Em seguida, curou a escravidão, a possessão do filho. Agora o verso 25 diz assim: vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Irmão, Jesus, ele nos cura definitivamente. Ele não apenas expulsou o demônio, mas falou assim: olha, você não tem mais direito de entrar nesse menino. Ele expulsou. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muito dizerem: morreu. E o verso 27 diz assim: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Irmãos, aqui, às vezes nós passamos pela mesma situação. Muitas vezes vamos visitar um enfermo, vamos visitar uma pessoa em maus lençóis e não temos poder para operar uma cura, temos poder para operar uma expulsão. Por quê? O que aconteceu com aqueles discípulos que foram desmoralizados perante a multidão?
Enquanto Jesus estava no monte, na transfiguração, com os três, Pedro, Tiago e João, os 9 estavam embaixo. Eles sentiram ciúme dos seus irmãos. Em vez de se concentrar na comunhão com Jesus, pedindo-lhe poder, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Eles ainda tinham desavença entre eles. Por isso que Jesus diz assim, eles perguntaram a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Queridos, nós sabemos que Jesus, ele tinha uma vida de oração. O Espírito de Profecia diz que ele passava noites com Deus em oração e passava o dia na planície, curando o povo das suas enfermidades. Então, queridos, em que reside o nosso poder de representar o caráter de Cristo? O nosso poder reside na nossa comunhão com Cristo. Nós precisamos separar tempo diário para buscar a Jesus, para estar em comunhão com Ele, para estudar a sua palavra, para que possamos representar o seu caráter. Às vezes, querido, nós representamos mal o caráter de Jesus, porque não temos aquela intimidade com Jesus. Não passamos tempo suficiente com Ele. Nós encontramos na inspiração do livro Desejado, que diz assim, nós deveríamos passar pelo menos 1 hora por dia estudando a vida de Jesus, os seus milagres, todos os acontecimentos relacionados com Ele, e diz a inspiração, especialmente nas cenas finais da vida de Cristo. Devemos estudar Jesus no Getsemane, sofrendo em nosso lugar, recebendo nossos pecados. Devíamos estudar Jesus no deserto da tentação, passando 40 dias sem comer e sem beber, para vencer o apetite em nosso lugar e dar-nos poder para vencer o mesmo apetite. E encontramos Jesus no Calvário morrendo por nós. Mas graças a Deus que Jesus não ficou na sepultura. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu a sepultura, ressuscitou, está agora no santuário intercedendo por nós e voltará em breve para nos levar ao lar celestial. Queridos amigos, o segredo do nosso poder está em nossa comunhão com Jesus. Devemos estudar a palavra de Deus, devemos orar e devemos contar aos outros que grande amigo encontramos em Jesus. Diz a inspiração, o segredo do êxito na vida do cristão reside em 3 palavras, vigiar, orar e trabalhar. Vigiar seria estudar a palavra de Deus e estar fortalecidos para vencer os nossos pecados. Orar é um fator preponderante em nossa vida espiritual. Alguém comparou a oração como a respiração da alma. Como nós não podemos viver sem respirar, também não podemos viver espiritualmente sem a oração. Vigiar, orar e trabalhar. Deus quer que nós tenhamos poder para representar o seu caráter diante da humanidade. Mas, para representar o caráter de Cristo, precisamos conhecer a Jesus. João 17,3 diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Queridos, conhecer Jesus é tudo de que necessitamos para ser perdoados, para ser transformados, para nos tornarmos vencedores em seu nome. Jesus quer fazer de você e de mim testemunhas poderosas, como aqueles discípulos que se frustraram por falta de comunhão com Deus. Muitas vezes nós enfrentamos o mesmo problema, mas Deus quer que nós sejamos fortalecidos na sua graça para representarmos seu caráter, fazermos a sua vontade. Você não quer fazer uma experiência mais profunda com Jesus?
Separe tempo diário para estudar a palavra, para orar. E ao sair de casa você estará em condições de representar o caráter de Jesus diante das pessoas. Que essa seja a tua experiência e a minha experiência. Amém. Eu sirvo a Cristo amado, que há muito ressurgiu. Eu sei que está presente, eu sei que me remiu. Amor infinito eu sinto por onde quer que eu vá. E no momento extremo, bem perto está Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Em tudo que me cerca, só vejo seu amor. Sem lutas eu fraquejo, renova-me o vigor. Bem sei que o tenho à frente, bem sei que me conduz até a sua volta em glória e luz. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Alegra-te, ó crente, cantando